Recentemente, eu conheço o Otávio Leite há pelo menos uns 15 ou 20 anos. Um deputado federal extremamente atuante, mas foi vice-prefeito, foi vereador, enfim, 20 anos de vida pública. E mais recentemente ele está na Federação do Comércio do Rio, né? E resolveu incursionar para fazer uma dissertação sobre um tema bastante interessante e importante para o país, que é o tax-free. Quem viaja para o exterior bastante está acostumado a usufruir do sistema lá fora. E aqui no Brasil ainda nós não temos isso em funcionamento. E o Otávio vai ter essa oportunidade de apresentar o projeto. O professor Glauber, não estou vendo ele aí? Professor Glauber? Professor Glauber? Bom, tudo bem, a gente ajuda aqui se precisar você, Ibrahim. Tá bom, então eu vou convidar diretamente o Ibrahim, eu vou então ficar aqui, vou convidar o Ibrahim para poder oficialmente convidar o Otávio para a sua palestra, agradecendo de antemão. Obrigado, senhor. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença dos que puderam vir. Temos um tema muito importante e atual, que é o tax-free. Tax-free é uma coisa que já funciona no mundo inteiro. No Brasil sempre teve problemas de implantação e com um trabalho árduo, principalmente de lideranças como o nosso Otávio, que vem lutando muito para poder concluir esse tipo de legislação. Nós agora estamos já implantando no Rio de Janeiro e falta só definir o operador e proximamente em São Paulo. É um grande divisor de águas para nós em todo o país, né? Principalmente na área do MICE, que depois eu vou falar um pouquinho, intercedendo na fala do Otávio Leite. O Otávio, além de tudo que o Sérgio falou agora, ele concluiu um doutorado de turismo internacional e reconhecido pelo MEC. Essa semana agora foi reconhecido pelo MEC. Então, é mais um doutorando internacional que nós temos no Brasil. O Brasil tem potencial de gente muito boa, né? Muito boa. Nós precisamos, inclusive, essas pessoas boas assumirem o comando do país para a gente poder colocar isso aqui funcionando como tem que funcionar. Então, uma novidade moderna e que vem numa hora muito boa para nós é o tax-free, que eu quero convidar o Otávio Leite para conduzir essa apresentação aqui agora. Muito obrigado. Muito boa tarde a essa qualificadíssima plateia, mas nos nomes dos presidentes Sérgio e Pancera, queria abraçar a todos que vão debater comigo um pouco e se informarem um pouco acerca dessa pauta tão relevante para o país, nessa perspectiva de fazer com que cada vez mais o turismo seja reconhecido como um vetor de desenvolvimento econômico. Ibrahim, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou lhes fazer uma apresentação muito direta sobre os fundamentos, sobre o status jurídico em que se encontra o tax-free e sobre o potencial que ele gera para os territórios que resolvem implantar como uma política pública para fazer com que o turista, o visitante, ele tenha mais condições e mais estímulo a gastarem mais, a deixarem mais divisas naquele território. Então, este tema foi objeto da minha tese de doutorado. Eu procurei partir de uma perspectiva mais macroeconômica
sobre o turismo dentro do concerto nacional, do concerto maior da economia, o ambiente econômico que o turismo tem como espaço dentro desse contexto maior, e o tax-free e as compras no turismo como um elemento integrante que permite o giro de capital para que se tenha cada vez mais essa pujança do turismo na perspectiva de ser reconhecido como um ingrediente fundamental para os PIBs das nações. Então, a partir dessa preliminar, enveredei pelo estudo de caso específico da experiência de Portugal, da experiência do Uruguai, embora perpasse todo o planeta já a prática do tax-free, N países adotam. Ali tive 2 paradigmas muito interessantes e, importante frisar, em paralelo, já com conteúdo bem substantivo, proveniente de uma investigação científica que procedemos no Rio de Janeiro, junto a turistas internacionais, uma amostra na ordem de quase 900 turistas que foram indagados sobre aquelas experiências típicas da sua estadia, mas com ênfase na tentativa de detectar o que foi o consumo e que tipo de produtos, que compras foram realizadas, mas, sobretudo, eles também tentar identificar se, em havendo tax-free, esse turista compraria mais ou não. Os resultados apontaram uma nítida capacidade desse instrumento de política pública de estímulo ao consumo gerar mais divisas. Para se ter uma ideia, foi aplicado dentro de um contexto do Rio de Janeiro, onde se estima que cerca de 1 bilhão sejam em reais os gastos, dados de 24, que os turistas efetivamente desempenham em compras, não é hospedagem, não é transporte, não é restaurante, compras especificamente produtos. Outros 1 bilhão haveriam de ser incorporados à economia caso o tax-free pudesse ali estar sendo utilizado como uma ferramenta para o consumo de produtos desses turistas. E, finalmente, eu falo sobre o status atual, né? Em que pé andam as coisas para que a gente possa, na prática, ter o tax-free funcionando no nosso país. Então, vamos lá. Eu vou procurar esse objetivo para privilegiar depois as qualificadas intervenções que virão da plateia. Vamos lá. Bom, a gente parte de um preceito, vou falar aqui em pé, tá? De um preceito que não é reconhecido ainda como deveria, embora seja verdadeiro. Afinal, o indivíduo, ao se deslocar da sua residência, do seu habitat, para outro país, para outro território, certo? Em outro país, ele, a rigor, quando gasta lá, comprando algum produto, aquele país, na verdade, está exportando aquele produto. Esse é o princípio básico que lastreia a implantação do tax-free pelo mundo afora. Olha, não vamos tributar aquele indivíduo de outro país que comprou essa bolsa, esse perfume, ou seja, o produto que for, porque, na verdade, ele não vai consumir aqui. Não há isonomia com os meus patrícios. Ele mora a Lures, ele mora em outro canto. Então, a tributação sobre ele, sobre aquela mercância, ela é injusta, não é adequada. Então, é isso que fundamenta, basicamente, a implantação do tax-free pelo mundo afora, né? Ou seja, os gastos dos turistas internacionais, no que tange à aquisição de produtos, eles deveriam ser, portanto, isentos. E aí, ainda nesse contexto mais geral, de fundamentação do tax-free, eu queria lembrar um dado que é pouquíssimo revelado nos campos políticos, nos campos administrativos, e, enfim, é um dado que é básico
para a gente identificar, né, a importância do tax-free, que é o seguinte: se nós estamos falando de gastos de consumo, afinal, quanto em valores os estrangeiros gastam no nosso território anualmente? Eu tenho aqui a sequência, dados do Banco Central, aferidos por transações de cartões de crédito, etc. Nos últimos 10 anos, os brasileiros, né, para se ter uma ideia, em 24, os brasileiros, nós gastamos 7,3 bi de dólares no exterior, ao passo que os estrangeiros gastaram, ou melhor, desculpa, eu vou inverter, eu falei errado. Nós, brasileiros, gastamos 14,8 bi de dólares no exterior e os estrangeiros gastaram em nosso território 7,3. Ou seja, nós temos um déficit na balança comercial na ordem de 7,5 bi de dólares. Vou pedir para trazer, para incluir aquela outra planilha que eu aqui trago o número de 25. Em 24, o déficit foi de 7,5. Em 25, nós todos estamos muito satisfeitos com o incremento do número de turistas no Brasil, 9,3 milhões. Saímos de 6,7 milhões de pessoas estrangeiras que chegaram ao Brasil em 24 para 9,3. Foi substantivo. Mas esse crescimento de presenças internacionais do Brasil não se fez acompanhar na dimensão que se esperava em termos de gastos, de consumos dentro do Brasil. Ou seja, quando nós tínhamos 6,7 chegando no Brasil, eles gastaram 7,3. Com 9,3 milhões, gastaram 7,8. Então, caiu o gasto per capita do estrangeiro. Mas é o perfil dos estrangeiros que vieram muito Cone Sul. A gente sabe, a gente explica isso tudo, não vou entrar nesse detalhe. O que eu quero dizer é que nós, brasileiros, por outro lado, fomos gastando no exterior cerca de 19,6 bi. Ou seja, o déficit aumentou. Por que eu estou trazendo esses números que são superlativos? Pode voltar à sequência. Porque interessa identificar o peso do turismo na economia, certo? E aí nós ouvimos nos últimos tempos comentários os mais amplos na TV, sobretudo com os Estados Unidos, com as tarifas do Trump, coisas do gênero, a dizer que isso traria mais déficit na nossa balança comercial. Nunca se falou tanto em balança comercial nos últimos tempos como recentemente, que tem a ver com esse cenário. E aí eu captei um dado que é muito importante. Quem é o nosso parceiro comercial maior? É a China, 160 bi. Nós, na verdade, né, exportamos 94 e importamos 63. Temos um saldo comercial. Depois vem a União Europeia, depois os Estados Unidos, e ali era meio a meio, né, o que o Brasil exporta para os Estados Unidos, o que o Brasil importa dos Estados Unidos, é por aí. Depois vem a Argentina, com 27 bi de dólares de mercância, de compras e vendas. Depois vem o México, é o quinto. No entanto, os indicadores oficiais ignoram isso. Não é o México o quinto colocado, é o turismo que é o quinto colocado. Por quê? Nós, na verdade, exportamos, né, isso, nós importamos 7,3 e exportamos 14,8. Ou melhor, nós importamos 7,3 e exportamos 14,8. Ou seja, os brasileiros gastam no exterior 14,8. Os estrangeiros gastam 7,3. Ou seja, nós temos um giro econômico de 22 bi, ou seja, mais do que o México. Por que eu insisto nessa informação? Porque é preciso que um dia o país encontre um lugar justo para o turismo dentro das estatísticas oficiais. Fala-se de balança comercial, fala-se do Brasil com os Estados Unidos, busca-se cada vez mais empreender
exportações para os mais variados países. O presidente da República viaja pelos cantos, leva empresários para tentar ter mais mercado para os produtos brasileiros. E aí vai a economia, porque desde sempre, importante sempre foi exportar. Exportar é preciso. Quanto mais divisas você trouxer para o país, melhor. Se eu pego esse telefone e produzo por R$100 e vendo para a Alemanha por 200, eu tive uma mais-valia de 100 e trago R$100 para a minha economia. Agora, se eu trago 100 alemães que vêm visitar o país e cada um gasta R$1, eu também trago os R$100 para a economia. Então, daí a importância do turismo, a importância política do turismo. O Brasil, portanto, é uma exportação. É uma exportação. Você traz para consumir aqui da mesma forma que você está exportando minério, você está exportando um manufaturado, enfim, tem o mesmo efeito econômico de qualquer tipo de venda para um país que qualquer que seja. Então, esses são os elementos básicos que apontam o seguinte: se é verdade que trazer turistas é o mesmo que exportar, né, economicamente, o que é fundamental? É trazer mais turistas e fazer com que eles gastem mais no Brasil. Essa que é a questão. Então, esse desenho preliminar é o que fundamenta a ideia de que qual é o caminho que temos. E é que falou-se na parte da manhã, temos que analisar problemas e buscar caminhos, as soluções para os caminhos. Sim, nós temos um déficit de 11, bi de dólares na economia. Né? Nós viajamos mais para o exterior, gastamos lá fora, e os estrangeiros, né, gastam 8 bi aqui, temos um déficit, 11 bi. Como é que a gente melhora a situação dessa balança de pagamentos do turismo? Trazendo mais turistas. Mas não adianta só trazer, é preciso que estimule mais o turista a comprar aqui. E como é que se estimula fazendo com que ele possa comprar mais no Brasil? Um bom instrumento é o tax free, que é uma política consagrada pelo mundo afora. Eu entrevistei autoridades do Ministério da Economia do Uruguai e de Portugal. Não abre muitos números. Mas uma coisa é certa, não há secretário de Fazenda, ministro da Fazenda, da Economia, de qualquer canto do mundo, que goste muito de isenções. Querem arrecadar. Mas se eles praticam essa política, que na verdade é uma isenção do imposto no produto, é porque dá resultado. Mas eu levantei muitos dados que apontam que, de fato, há um incremento na atividade econômica no comércio, né? Mercê da compra que os turistas realizam. Então, para poder legitimar essa avaliação, né, essa busca de fazer com que o tax free seja implantado, nós resolvemos fazer uma aferição, como eu na preliminar apontei, junto aos turistas internacionais. Né? Sendo certo que isso já é consagrado na literatura mundial acadêmica, o professor Beni há de confirmar, dentre os gastos e viagens, os estudos apontam que entre 30% a 35% do total dos gastos de viagem, média, são destinados a compras de produtos. Né? Então, a relevância, em muitos casos, ele em geral são o segundo item, mas há determinadas situações que as pessoas adrede decidem um destino Y com a intenção de compra. Então, em consequência, as compras muitas vezes vão ser o maior item dentre os seus gastos totais de viagem. Aqui, por exemplo, tem uma fila de chineses da Louis Vuitton de Paris, certo? Com certeza, o gasto numa bolsa da Louis Vuitton aqui foi mais do que Pequim, Paris. Eu não tenho dúvida disso, né? E então é preciso considerar a importância das compras no campo da experiência turística. Então você tem, na verdade, foi um dos meus achados de pesquisa, um viés de uma viagem que se destina para as compras tendo um protagonismo,
e as outras experiências com atividade mais secundária, não é que esse chinês deixou de ir ao Louvre ou coisa do gênero, como também tem, por outro lado, aqueles que foram a Paris para visitar os museus, para ir aos teatros, etc., mas por uma circunstância qualquer de necessidade, de ambiência do espaço, de oferta, de preço, de um efeito comportamental que foi derivado de um estopim ou uma centelha psíquica qualquer, resolve comprar algo. Sim, comprou algo, é o que interessou o território de Paris, deixou mais divisas lá, proporcionou mais receitas para os comerciantes, para o Estado, por aí vai, porque a atividade econômica ali foi mais aquecida. Então, os gastos em viagens, eles alcançam uma série de itens, mas as compras são algo que merecem sempre uma preocupação especial. Daí a necessidade de se ter políticas que estimulem as pessoas que visitam o território a comprarem mais. E aí a pesquisa identificou, em primeiro lugar, né, que o Rio de Janeiro, além dos atributos, foi um foco o Rio de Janeiro, mas isso serve para o Brasil se fizermos inferências outras. Mas, no geral, certo, verificou-se que os estrangeiros, eles gastaram em compras as mais diversas. Identificamos por produtos, por aí vai, mas de cada 10, 60% compraram. Esse 60% é um dado assim muito complexo de ser alcançado, porque não necessariamente é o per capita, porque muitas vezes ele viaja ou sozinho, ou melhor, em geral, ou viaja sozinho, ou viaja o casal com filhos, ou viaja no grupo maior. Então tem um percentual ali que você tem que fazer toda uma equação matemática para identificar o que seria o montante dos que compraram. E nós chegamos à conclusão, foram 60%. Os dados foram todos alicerçados em uma pesquisa para identificar exatamente esses perfis dos grupos turísticos, né, desde o individual até o coletivo, e com base na última pesquisa que o Ministério do Turismo fez, que foi em 2019. Falando pesquisa de fôlego mesmo, né? E aí, vejam, esse aqui é um dado que já vai apontando a relevância que justifica o Brasil introduzir a proposta. Bom, se 60% compraram e já estavam na hora do embarque de volta, já estavam ali no instante de pegar o avião, a pesquisa foi feita nesse exato instante, já depois do check-in, todos tranquilos, etc., para poder ter uma abordagem bem feita, obedeceu-se fielmente aos parâmetros do que foram os estrangeiros que vieram ao Rio de Janeiro naquela ocasião, 60% da América do Sul, 25% da Europa, 15% da América do Norte, porque o residual África e residual Ásia é pequeno, mas esse, em linhas gerais era isso, esse daria 3%, mas no geral, com base nos fluxos aéreos, não esse que o Rio de Janeiro tem, porque foi de 24 a pesquisa, e hoje tem um fluxo bem melhor. Mas, naquela altura, se tinha, portanto, a disponibilidade de voos, de frequências, capazes de poder atender exatamente esse quantitativo, para que tivéssemos, ao fim e ao cabo, uma fiel descrição do comportamento geral dos turistas que viajaram. E, portanto, 60% fizeram compras. Perguntados para esses 60%, muito bem, vocês fizeram essas compras. E se houvesse o tax-free disponível para você utilizar? Aí 55% destes disseram, compraria a mais. Ah, é? Eu compraria a mais. 55% se pronunciaram dessa maneira. Vamos comprar mais. Eu dava um jeito de comprar mais. E daqueles que não compraram nada, 39% não compraram nada. Às vezes tem isso mesmo, não comprei nada. Mas desses, 32% informaram que passariam a comprar.
Então, esse somatório, né, dos que se animariam a gastar mais, iriam produzir mais 1 bilhão de divisas no território do Rio de Janeiro, né? Logo, essa ideia, com base naqueles fundamentos, olha, nós estamos falando de uma exportação, não tem menor sentido ficar exportando um produto. Por quê? Porque o Brasil já adota, e está na Constituição, para exportar você tem isenções. Além dos múltiplos apoios que se dá para o agente exportador, com linhas de crédito, etc., etc., você, na verdade, tem ali um lastro importante. Os países adotam. Fizemos uma pesquisa. As compras, cientificamente, fazem parte da experiência de viagem. São 30% a 35% no barato. Então, como fazer com que tenhamos as condições objetivas para que introduza-se mais capital na nossa economia? Adotando o tax-free como uma política pública. E aí o status disso, que é complexo para burro, estamos falando de mexer com direito tributário, né, num momento em que o país estava mudando toda a sua legislação, era necessário atuar em duas frentes. À luz do ICMS, estamos falando de compra, de produto, de mercadoria, sobre as quais incidem o Imposto de Circulação de Mercadoria, que vai vigorar até 32, mas àquela altura já se podia, caso o Brasil percorresse o caminho jurídico necessário. Ponto 1. Aprovar no CONFAS. O Conselho dos Secretários de Fazenda, que se reúnem de 2 em 2 meses para definir as isenções e definir as políticas, etc. É um momento dificílimo, porque, em havendo um Estado não querendo aprovar, não aprova, mas nós conseguimos aprovar no CONFAS. Essa pesquisa foi mostrada ao CONFAS, falamos com N secretários, inclusive com o de São Paulo, e o CONFAS, eis que, em um determinado momento, aprovou. Olha só, estados que estão aqui, os 27 estados do Distrito Federal, né? Todos estão de acordo que quem quiser aderir possa não cobrar o ICMS daquele produto para o turista que foi naquele estado. 4 estados aderiram: Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Ceará e Minas Gerais. Os outros não estão impedidos, mas os outros precisam requerer. Não requereram ainda. Mas uma vez aprovado no CONFAS, foi-se para uma nova etapa. Era necessário que a Assembleia Legislativa, o direito do Estado do Rio de Janeiro, recepcionasse aquela resolução que teve do CONFAS. Foi aprovada na Assembleia Legislativa. Depois, foi necessário aprovar um decreto regulamentador. E, como bem disse o Ibrahim, nesse instante, o Estado do Rio de Janeiro aguarda a publicação do edital para a concorrência, na qual será escolhido o operador do sistema conforme as práticas pelo mundo afora. O Estado do Rio Grande do Norte também já recepcionou essa proposta numa lei estadual, mas os demais estados não. Concomitantemente, o Brasil, como eu disse, debatia a nova regra tributária brasileira, que vai acabar com o ICMS e vai tudo virar IBS e CBS. Então, o IBS, né, ele entra em vigor em 33, mas conseguimos aprovar na lei complementar o dispositivo que introduz o tax-free. Ou seja, nesse instante, agora é o artigo 471, nesse instante, cuida-se de procurar regulamentar. Tem sempre uma nova etapa, é infindável o campo jurídico, né? Mas o fato é que o passo fundamental que foi introduzir na nova lei tributária, que vai vigorar em 33, esse mesmo objetivo. Então, por um lado, os estados brasileiros já podem, aqueles que correrem atrás para implantarem, praticar já o tax-free, certo? E quando chegarmos 33, essa regulamentação já tem que estar super bem azeitada, e até lá há tempo para isso, já
perpassaria todo o território nacional, de modo a quem viajou para o Amazonas, né, comprou um produto qualquer no Amazonas e vai voltar por São Paulo, ele possa fazer aquele check-out e obter o refund, né, o retorno do valor do imposto em São Paulo. Aí é uma questão de mecânica, porque nós estamos falando de um sistema informatizado, tecnologicamente muito estruturado, de meios financeiros de compras e vendas de transferência, onde você tem, na verdade, um tripé. Né? Você tem o Estado, com as informações fiscais, o estabelecimento e o consumidor. Ao mesmo tempo, essas informações, esse fluxo de dados referentes ao produto, ao custo, o percentual do valor e a restituição precisam estar extremamente compatibilizados dentro de um roteiro ali muito orgânico e muito bem estruturado. Então, essa é a situação atual do tax-free. O Brasil está, assim, a um passo de vivenciar essa experiência. Né? O Rio de Janeiro, a meu juízo, está na frente, não que os outros estados não possam fazer. Eu tenho conversado com vários presidentes de comércio pelo país afora, a própria CNC, através do setor, está aqui o Alexandre, tem abordado essa pauta. O fato é que temos em mãos a possibilidade de praticar algo que eu não tenho a menor sombra de dúvida que vai trazer dividendos para a nossa economia. Os estados que queiram fazê-lo, basta requerer o CONFAZ. O Comitê Gestor do IBS, né, que é o futuro CONFAZ, ele já foi instituído e é quem vai regulamentar essa matéria e, portanto, essa bola ainda está rolando aí e muitos gols podem ser marcados. O fato é que essa pesquisa ela foi muito útil para convencer os deputados, o comitê, o tal do grupo de trabalho que atuou na reforma tributária. Enfim, aí eu entraria em muitos detalhes, mas a rigor é isso. Nós estamos falando de um tema que já é praticado, que tem várias ilustrações e informações muito substantivas sobre a relevância desse tema. Tem ao seu lado uma investigação científica cujo resultado demonstrou, ao fim e ao cabo, que, uma vez praticando, teremos muitos dividendos e agora é uma questão de arregaçar mangas para colocar de pé e fazer funcionar esse instrumento de estímulo ao consumo do turista. Então, são, em linhas gerais, as informações que eu queria trazer. Acho que me alonguei um pouco. Me desculpe, presidente, mas espero ter desenhado o tempo. Obrigado. Vou colocar um pouquinho sobre a minha vida, que é no mais, desde sempre, né? Faz 50 anos só. Eu usei muito, viu, Otávio, a vida toda, quando eu ia fazer os grupos de incentivo, levando para o exterior, sabendo que tinha tax-free nos países, a gente tentava motivar a levarem acompanhantes na viagem. Olha, você está ganhando uma viagem porque conquistou pelas metas atingidas, não está gastando, não está pagando nada. Lá no local você tem café da manhã, almoço, jantar, show, passeios, tudo. Não tem despesa nenhuma. A premiação é completa. Aí você tem um dinheiro para fazer uma compra. Se você tiver o dinheiro para comprar menos o imposto local, você vai ter condição de gastar muito mais, comprar muito mais, trazer muito mais de recordações e quem sabe levar até a sua esposa junto para que ela compre lá à vontade, vai ficar, senão vai fazer uma média dupla, levando e ainda fazendo compras, né? Então, o Tony, eu estava esperando o Tony voltar, porque o Tony está fazendo um trabalho aqui no Convention Bureau de falar demais. E tem que lutar com vários, tem que lutar com vários. Mais, ele fala de mais e mais também. Esse trabalho que ele está fazendo, de apelo, que nós temos que concorrer com várias cidades do mundo, é mais um ponto a favor
de São Paulo e do Brasil, de que nós temos um tax-free também. Então, numa comparação pau a pau com algum outro país, nós perderíamos que não teríamos o tax-free. Nós temos mais essa arma agora. E o Otávio falou também dessa luta de oferecer isso como exportação. É realmente exportação. E eu brigo há muitos anos que eu brigo, que as viagens de incentivo e de mais que a gente traz para o Brasil, ou os turistas que vêm para o Brasil, é exportação. É a mesma coisa que exportar comida, só que o cara vem comer aqui. Exportar bebida, o cara vem beber aqui, né? E vender a natureza. Então, você está exportando. Eu sempre briguei porque não tinha verba de Embratur, não tinha verba disso, não tinha verba daquilo. Como é que chama? A Apex tem os maiores eventos, os maiores feiras, ela participa, vendendo produtos brasileiros. Por que não vender o turismo também? É exportação. Isenção de impostos para trazer grupos de incentivo, convenções aqui, também. Além do tax-free, também. Porque você está trazendo um tráfego novo, ocupando a tua hotelaria, ocupando a tua gastronomia, aumentando o comércio, tudo melhora, gera emprego, gera riqueza. Esse é o ponto. Então, eu gostaria muito de trabalhar com a Apex e eles entenderem a importância de promover o Brasil nessa área de exportação. Né? Você quer falar? O Gaúcho já levantando? Uma palhinha aqui. Num determinado momento, nós sugerimos que a própria Embratur, que virou, na verdade, uma empresa de divulgar o produto, tivesse junto com a Apex. Porque realmente é um produto de exportação. Então, não tem razão nenhuma de estar fora desse processo. Então, a gente defendia essa tese, inclusive. E essa do free shop também faz mais de 40 anos que a gente briga por isso. Não. E quero dar um relato também. Esse cara aqui foi um dos maiores amigos do turismo brasileiro dentro do Congresso Nacional. Quero te parabenizar. Realmente o teu trabalho foi extraordinário. Extraordinário. Não sei como é que nunca levaram ele para ministro. Olha, esse aqui ia dar um baita do ministro do turismo. Até para complementar o que o Brian falou. Cara, na minha idade tem que trocar de lugar. O Uruguai, por exemplo, existe incentivo para cada evento que você leva para lá. Quer dizer, tudo aquilo que você investe para levar um evento para o Uruguai, não estou dizendo do Uruguai, vai ter outros países, mas o Uruguai você é isento de imposto. Então, não é tax-free, é uma forma de tax-free, mas diferente. É isenção direta, porque você não paga, você tem isenção nos impostos da hotelaria, estimula o cara a ficar em hotel e em casa de família, você tem isenção na montagem de stands, isenção enfim, em tudo. Tudo. Só ilustrando um pouquinho mais nessa toada de demonstrações inequívocas da importância dessa ferramenta, o Uruguai, 4,5 milhões de habitantes, recebe 4 milhões de turistas. Tem tax-free. E eles, sazonalmente, expandem o tax-free para além dos produtos manufaturados. Eles colocam também nos restaurantes. E eu conversava com a autoridade lá, o que é o gancho maior? Não, é simples. Se você entra num restaurante e já sabe que você é alertado que terá uns 15% a menos, 17% a menos, você com certeza vai pedir um vinho melhor, ou vai pedir uma sobremesa, ou coisa do gênero. Ou seja, algum gasto adicional. Na regulamentação do Rio de Janeiro, colocou-se um vasto, amplo leque de possibilidades de produtos. Um deles, inspirado na experiência japonesa. Em 2016, o primeiro-ministro japonês, em uma solenidade pública, anunciou que o Japão estaria aderindo ao tax-free.
Lá é um pouquinho diferente, o tax free é na hora, aí o Japão. Mas eles utilizaram-se de toda a gama de produtos, etc., e incluíram, sabe o quê? Produtos farmacêuticos. Então, há um fluxo chinês para o Japão muito grande. Eu não sei por que cargas d'água, né? Essa área dos produtos que são vinculados ao campo farmacêutico tem uma atratividade especial do povo chinês. Resultado, ampliaram o número de vendas, o número de estabelecimentos e por aí vai. Ou seja, no Rio de Janeiro está previsto o produto farmacêutico. Então, chegou o chileno aqui, chegou o argentino aqui. A depender do produto, ele é capaz de comprar também, além de roupas, além de souvenirs, além de joia, além de eletrônico e por aí vai. Ele comprou, mas dá menos. Se bobear, compra também. Mas, não que os outros não possam, mas os outros têm que postular. Os outros têm que postular, têm que oficializar perante o CONFAS esse pleito. O Pará do Adenauer não está. Não. O Rio de Janeiro, São Paulo do Vigílio também não. Não, São Paulo ainda não. São Paulo também não. Eu tive com o secretário de Fazenda de São Estão Paulo. estão estudando. Estão estudando. Porque é aquela visão fiscalista. Quando eu disse a certa altura que conversei com o segundo do Ministério da Economia de Portugal e acho que uma auxiliar direta do ministro do Uruguai, que são fiscalistas, sobretudo, Ele olha e fala, vamos deixar de preocupados receber em não perder. os impostos. Exatamente. Não, tem que ver o que vem atrás. Mas qual o resultado? Não, mas está funcionando, etc. Eles não me dão números assim, mas os resultados são muito positivos. O novo presidente quer falar. Obrigado, presidente. Presidente da mesa aí. Otávio, parabéns pela tua palestra, apresentação aí, sensacional. A gente discutiu isso na diretoria, né? Nos últimos meses aí, e a gente está vendo uma oportunidade grande de estender essa tua perspectiva não só no Rio de Janeiro, mas para outros estados, né? E aí, ao meu lado aqui está o doutor Humberto Gouveia, que já foi procurador da Fazenda Nacional, né? E tem uma excelente experiência e tem uma banca gigante aqui em São Paulo, e ele é o presidente do CODECOM, aqui de São Paulo, da Associação Comercial, ou seja, o Conselho de Defesa do Consumidor na Associação Comercial, do Contribuinte, Conselho de Defesa do Contribuinte, e ele pode colaborar contigo no sentido de apresentar esse projeto aqui em São Paulo e aprovar isso com uma certa velocidade. Então, depois ele vai trocar cartão contigo, tá? Eu só vou passar a palavra aqui para o doutor. Com prazer. Parabéns doutor Otávio, parabéns pela apresentação, bem interessante. Aqui no Estado de São Paulo, nós temos um Conselho de Defesa do Contribuinte. É um órgão oficial instituído por uma lei complementar. É um órgão que tem 23 anos e ele faz essa ponte exatamente entre o fisco e o contribuinte, né? Na qual eu represento lá nesse órgão as associações comerciais do Estado de São Paulo. Então, esse assunto está dentro do nosso escopo, do que eu vejo do nosso escopo. Eu, sinceramente, eu confesso, eu não sabia que era tributado. Para mim era tão evidente que isso é exportação, e pior, para mim é evidente que sequer isenção, para ser preciso, tecnicamente, isso é uma imunidade. Ou seja, é muito mais que isenção, né? Então, sendo imunidade, eu acho o seguinte, que não tem porquê não dar essa não incidência, ou seja, reconhecer essa não incidência. É uma questão de mecanismo, se vai fazer a não cobrança, se vai devolver para o importador turista na saída. Alguns países pegam o passaporte depois e devolvem o dinheiro, né, em dólar ou coisa do tipo. Quer dizer, é uma questão de mecânica, né? Esses procedimentos estão cada vez mais modernos. Isso. Mais velozes, isso, por aí vai. Mas ultrapassando isso, me parece que de qualquer forma, seja sem entrar no detalhe do mecanismo, mas me parece que é imunidade e até adianto até mais. Inclusive o imposto municipal, que também eu sei que tem dificuldade de operar isso, mas ultrapassando a dificuldade técnica, que eu sou advogado,
Dificuldade técnica é para os engenheiros, né? Técnico de TI, não é o meu. A gente só coloca na mesa. Mas me parece assim, mesmo o imposto municipal, quando o turista, alguém de fora do exterior, vem na cidade como a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, e vai ver um show, participa de um evento, compra um ingresso, ou paga um serviço de hotelaria, por exemplo, ou de serviço. O ideal seria que, com o advento da reforma tributária, que cria o IBS, que junta serviços e consumo ao mesmo tempo de produtos manufaturados, num único instrumento tributário, você pudesse expandir para o serviço. Olha, se você se hospedar nesse hotel, os 5% serão abatidos e por aí vai. Mas não teve jeito. Na reforma tributária não quiseram ir até aí. Isso. E aí são etapas, Isso, né? isso. Então, mas assim, o fundamental é estar no produto. No meu ponto de vista, né, eu escrevo sobre isso, né, a gente dá aula sobre isso, e eu sei como é que foi, eu acompanhei muito de perto essa questão da formulação da reforma tributária. Tive uma grande pressão da CC estadual, federal municipal para arrecadação, né? Mas me parece que as entidades empresariais, a da qual eu integro, elas têm que fazer pressão para ser reconhecido a imunidade. A imunidade, eu estou indo mais profundo isso. Então, assim, como a imunidade ela já está na Constituição, então não depende de interpretação. Talvez é uma questão das entidades como eu integro, com apoio dos senhores, procuração de civil pública ou coisa do tipo, ADIM ou coisa do tipo, para reconhecer realmente essa imunidade para os tributos, não todos os tributos, federal, seja estadual, federal ou municipal, porque, de fato, isso trata-se de exportação de produtos, exportação de serviços, e a exportação, doutor Otávio, se me permite, é a mais fácil que existe, porque eu não preciso colocar dentro de um container o comprador que vai levar o produto. Tem que levar Eu consigo. ia falar. Nossa, amigo. Olha, eu queria agradecer muito a todos a apresentação do Otávio. Muito obrigado, Otávio Leite, de ter vindo do Rio de Janeiro, especialmente para a apresentação. Uma alegria sempre recebê-lo aqui, a casa é sua, e contamos com a sua ajuda para também encaminhar aqui em São Paulo. Precisamos disso urgente. Muito obrigado a todos. Eu queria dar a palavra final para o Otávio se despedir. Eu queria agradecer essa oportunidade, cumprimentar o presidente que passou o bastão, a responsabilidade, não é um bastão, que não é propriedade, ao nosso Pancera. Sucesso. Eu gostei muito da cerimônia que assisti, todos belos discursos, todos muito substantivos. É uma oportunidade muito especial para mim, que já tive N situações no turismo por aí fora, tem vários amigos de longas épocas aqui, estar ao lado de vocês nessa pleiade, né, doutor? Se intitula esse coletivo da Academia Brasileira de Turismo e Eventos. Eu só trouxe um exemplar. Eu tenho outros. Quem se interessar me passa o endereço, eu pego o cartãozinho e mando por correio. Como eu só tenho um, eu vou fazer o seguinte, eu vou sortear, pode ser? Eu vou sortear do meu jeito aqui, meio... Não, eu ia perguntar número 29. Alguém nasceu no dia 29? Cadeira 29. Não. Ah, então é você. Qual o seu... Então, junho? Então pronto, já leva. Aqui eu botei o dia 29, que eu sou 29 de julho. Mas eu quero depois oferecer aos conselheiros, aos acadêmicos, enfim, um exemplar, tá bom? Chega aqui.